Aí, eu só vou dar uma outra pausa aqui para procurar um gráfico para abordar o ponto da usinagem, cara. Então, galera, ó, procurei aqui, mas não consegui achar o gráfico que eu queria, que era um gráfico comparando vários processos de usinagem para acabamento de superfície, mas eu vou tentar explicar em cima dessa imagem aqui. Se você pegar uma chapa de metal e der um zoom bem grande aqui nessa área, ela tem uma certa rugosidade. Essa rugosidade vai causar atrito e vai causar a disparidade ali, que é a margem de erro na medida. Em algum ponto você vai ter uma medida, num ponto de baixo, num vale, e numa crista você vai ter uma outra. Aí você tem a rugosidade, a ondulação e o erro de forma. Bom, aí você tem alguns processos. Isso daí pode causar um desalinhamento do eixo, ó, beleza? Porque caso o eixo se tenha algum nível de movimento, como o rolamento ele tem, o rolamento é um eixo dentro de um eixo com várias esferas. Você tem um círculo menor, várias esferas e um círculo maior. Se você tiver um nível de rugosidade muito alto, você vai ter vibração e você vai ter um desgaste prematuro da peça e ela não vai ser alinhada. Ela vai ter um alinhamento forçado ali pelo formato do rolamento, mas não vai ser alinhado. Agora, caso você tenha um eixo, por exemplo, um mancal, que não é axial, ou seja, um mancal... Para quem não sabe, um mancal é, por exemplo... O mancal é um rolamento, e ele tem uma base fixa aqui, e o eixo se passa por dentro do mancal. O mancal axial, ele é tampado atrás. Então, o eixo ele vai entrar e ele para aqui. Isso é um mancal axial. Se você tem um mancal não axial, um mancal comum, o eixo vai passar e ele vai girar aqui. Se ele tiver uma rugosidade, um nível de controle de superfície muito baixo, ele vai ter vibrações, vai ter desgaste prematuro e não vai girar alinhado, a não ser de forma forçada, mas aí pode forçar a causar uma flambagem no eixo. Flambagem é tentar uma torção, por exemplo... Cadê minha caneta? Não estou achando minha caneta de papelão, vou fazer com o fio aqui mesmo para não gastar tempo de vídeo. Imagina que esse é o eixo, cada dedo meu é um mancal. Se você tem um... Vou passar mais perto aqui da tela, da câmera. Se você tem um eixo ali que está desalinhado, por conta desses motivos que eu falei, ele vai tender a flambar. E com isso ele girando aqui, sempre flambando, ele vai ter um desgaste prematuro. E se for um material de comportamento frágil, não for um material de comportamento dúctil, vídeo que, retomando lá, introdução à ciência dos materiais, o vídeo que eu fiz, se você não assistiu, assista para você entender essa parte. Ele vai falhar, em algum momento ele vai falhar, principalmente se ele tiver sido resfriado a frio e já tiver trincas superficiais, mas esse é assunto para outro vídeo sobre tratamentos térmicos. Bom, voltando ao tema aqui, o que você pode fazer para impedir isso daí? Você tem que ter um controle de qualidade metrológico em cima do nível da necessidade da superfície que você precisa, que você vai retirar de um processo de usinagem. Eu não consegui achar o gráfico, eu não vou lembrar a ordem certa, mas você tem processos como o fresamento, a retífica, o polimento, superacabamento, que é o melhor processo. Ele vai deixar a superfície 100%, quase 100%, sem rugosidade, mas a retífica em geral já vai deixar. Se você tiver um nível de acabamento desse, com uma margem de erro muito pequena entre os eixos, essa é a parte difícil, porque você vai ter que ter o equipamental, né, o ferramental, e vai ter que fazer tudo isso com uma grande precisão, saber trabalhar com o equipamento, ou fazer um CNC, que é comando numérico computadorizado, deixar o computador fazer isso daí,
mas diminuir ao máximo a margem de erro, para impedir justamente que você coloque um eixo muito menor aqui eu vou falar rolamento, mancal, tanto faz, no mancal, e com essa medida menor, mesmo que ele encaixe ali, ele vai ter uma certa vibração e pode desalinhar. Pode não só pode, como vai futuramente, né? E quanto melhor o nível de acabamento, melhor vai ser aquela questão que eu disse de você ter da questão da flambagem, né? Se o material ou se você vai estar passando entre dois eixos ou eles não estão alinhados corretamente, ou você tem apenas um eixo e um acoplamento, e esse eixo ou o interno do acoplamento não está na medida certa, não está dentro da margem de erro, não está próximo ao ideal que é feito no projeto, você vai ter a ocorrência sim de vibrações, você vai ter um desgaste prematuro, você não vai conseguir um alinhamento. Por exemplo, voltando aqui no semi-eixo, eu vou dar um zoom aqui. Essa é a ponta que vai essa daqui vai no câmbio, essa aqui é a ponta que vai na roda. Se você tiver aqui é uma engrenagem, mas ela tem que ter um alinhamento aqui perfeito de 90 graus com o eixo cartesiano, considerando aqui um ponto zero, aqui um eixo y' e um x'. Ele tem que ter 90 graus exatos. Fora esses 90 graus, você vai ter a ocorrência de vibrações e desgaste prematuro. Além dos dentes, os dentes também tem que ter. E como você vai fazer o acabamento dessa peça aqui, sendo que tudo isso vai ser encaixado? Imagine se essa parte aqui ela possui rugosidade e a altura aqui é menor do que a altura aqui. Você vai ter ocorrência de vibrações, você não vai ter um alinhamento. Então você vai precisar ter um processo. O fresamento é muito rústico, ele vai deixar marcas. Você vai precisar ter um processo de retífica ou um torneamento, ou, num caso muito grande, o processo de superacabamento. Não vai dar tempo aqui. Já está com 14 minutos e meio de vídeo. Eu mostraria os processos aqui no YouTube, mas eu vou ver se eu acho. Eu vou pegar alguns vídeos ali do processo de fresamento, torneamento, retífica, superacabamento, polimento, e eu vou deixar na descrição do vídeo caso vocês tenham interesse em saber como esses processos. Inclusive, vamos ver, tá batendo, tá com 14h50 ali, mas eu creio que vai dar tempo. Na aula de usinagem, a gente está fabricando uma peça ali, só para aprender a usar. Eu não sei se a câmera vai conseguir ver, mas se vocês olharem aqui, você vai conseguir ver que tem várias marquinhas. Isso daí é decorrente do fresamento. Isso é um processo de fresamento. E posteriormente essa parte aqui vai ser retificada e eu mostro ela de volta aqui no canal, só para vocês verem. Bom, o que deu para explicar foi isso daqui. Estou estourando o tempo do vídeo. Eu espero que eu tenha respondido a dúvida ali do amigo, ou ajudado um pouco pelo menos. Foi um vídeo bem básico. Agradeço vocês que acompanharam até aqui. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima, galera.